Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Essa é a quinta aula do nosso estudo Curando Feridas Emocionais. E o tema é Meu Cavaleiro de Armadura Brilhante. A autora está contando a sua experiência, né? Estava na parte do abuso que passou com os pais, com o pai, a profunda depressão, né? Que também a sua mãe sofreu. E também contou uma experiência com um relacionamento abusivo também com um homem que foi pai de um dos seus filhos. E hoje o tema parece, né, pelo tema aqui, pelo título, parece que vai melhorar um pouco. Vamos lá? Ela diz que os pais moravam em um prédio de propriedade dele, onde havia uma família. E um dos inquilinos dessa família trabalhava com um homem chamado David, vamos dizer assim. Certa tarde, esse homem, David, foi buscar seu amigo para jogar boliche. E ela estava levando o carro de sua mãe, lavando o carro da sua mãe. Ele viu ela e tentou flertar com ela, mas, como sempre, ela, né, foi sarcástica e também já estava traumatizada, não estava muito, né, interessada em relacionamento. Ele perguntou se ela queria lavar o carro dele quando terminasse. E ela respondeu: se você quiser seu carro limpo, lave você mesmo. Pequenos detalhes para descontração. Por causa da experiência que ela teve com o pai e com o ex-marido, ela não confiava mais em homem nenhum. E esse, né, é um problema, digo eu, é um problema que muitas pessoas que passam por traumas e abusos sofrem. Elas sofrem experiência com uma ou duas pessoas e a partir de então ela começa a julgar todas as pessoas por aquelas, né, achando que o caráter de todas é igual daquelas com quem ela sofreu a decepção. Aqui a autora está julgando esse rapaz, o caráter desse rapaz, como o caráter do pai e o caráter do ex-marido. David, contudo, estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ela não sabia. Nascido de novo e cheio do Espírito Santo, ele amava a Deus com todo o seu coração. Com 26 anos de idade, ele também estava pronto para se casar, apesar da pouca idade, e orava mais de 6 meses para que Deus o guiasse a uma mulher certa. Ele tinha até pedido a Deus que ela fosse alguém que necessitasse de ajuda e que ele pudesse ajudá-la. É difícil, né? Normalmente nós vemos pessoas pedindo bênção, né? Eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. Difícil alguém pedir, eu quero alguém que eu possa abençoar. Senhor, coloca no meu caminho uma pessoa que eu possa ajudar, que eu possa abençoar. Eu achei linda essa parte porque esse rapaz pedia a Deus uma parceira que precisasse da ajuda dele, que ele pudesse ser um ajudador, muito mais que um marido, mas um ajudador. Já que ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, o sarcasmo da autora somente serviu para poder encorajá-lo e mostrar a ele que ela era uma pessoa que precisava de ajuda. Ao invés de insultá-la, ele se calou. Mais tarde, ele disse a seu colega de trabalho que ele gostaria de encontrar com a autora novamente, né? Com a Joyce novamente. A princípio, Joyce recusou, mas depois mudou de ideia. Após 5 encontros, ele pediu ela em casamento. David disse que sabia, desde a primeira vez que saíram,
que ele não queria só uma esposa, mas tinha decidido dar poucas semanas antes de propor o casamento, para não assustá-la. Ele decidiu não dar a notícia. A autora Joyce vai dizer que, da parte dela, certamente, ela não sabia o que era o amor e nem mesmo desejava se envolver com outro homem. Contudo, como a situação estava cada vez pior na sua casa, e já que ela estava vivendo um total pânico, né, todo o tempo, resolveu que qualquer coisa seria melhor do que aquilo que ela estava passando naquele momento. Tadinho, olhou o rapaz até, né, como uma válvula de escape. Mas Dave perguntou a ela se ela poderia ir à igreja com ele, o que ela desejava muito fazer. Lembre-se, uma das orações que ela tinha, que eu já disse em outros áudios aqui, que ela já tinha feito, né? De que Deus concedesse alguém para amar a ela e que fosse uma pessoa que levasse ela para a igreja. Pois é, ela desejava fortemente viver uma vida cristã, mas sabia que precisava de ajuda, de alguém mais forte do que ela para guiar ela pelo caminho. Olha só que encontro, né? Ela precisando de alguém mais forte para ajudá-la e ele procurando alguém que fosse uma parceira, uma esposa, mas que ele pudesse ajudar. Como Deus une pessoas através de oração. David também prometeu ser bom para seu filho de 10 meses, quando eles se conheceram. Ela tinha lhe dado o nome também de David, que era o nome do seu irmão, e o nome favorito dela. Ela deu para o menino. Ela ainda se admirava da forma como Deus trabalhava seus planos para o bem, mesmo no meio de um furacão, mesmo no meio de um desespero, mesmo no meio das trevas. Dave e Joyce se casaram em 7 de janeiro, mas não viveram felizes para sempre. O casamento não resolveu os problemas e nem o fato de ir à igreja. Os problemas não estavam no lar ou no casamento, mas estava nela. Ela achava que, né, o problema estaria na igreja, e ir para a igreja, estaria em casar, mas não, estava nela, nas emoções feridas e arruinadas. O abuso que ela passou deixou ela emocionalmente deficiente, incapaz de manter relacionamento saudável, duradouro, e a não ser que houvesse algum tipo de intervenção. Ela queria dar e receber amor, mas não conseguia. Como pai, ela era controladora, manipuladora, ela pegou o ranço do pai, né? Aquela mania de ser controladora, manipuladora, irada, crítica, negativa, dominadora, julgadora. Ela pegou tudo, herdou tudo isso de ruim do pai. Tudo aquilo que ela precisaria em seu crescimento, abandonar, ela não conseguia. Cheia de autoridade, ela era verbalmente abusiva e depressiva e amarga. Poderia prosseguir descrevendo aqui muitas personalidades negativas dela, mas ela achou melhor parar, porque já dá para imaginar com um pouco o que foi dito. Ela era uma pessoa também ativa na sociedade, trabalhava,
trabalhava e o marido também trabalhava. Eles iam à igreja juntos. Até se davam bem em parte do tempo, somente porque ele era uma pessoa exatamente fácil de se relacionar. Ele geralmente deixava de fazer as coisas e deixava ela fazer as coisas que ela queria. Mas quando isso não acontecia, ela ficava furiosa. Joyce achava que sempre estava certa sobre tudo, que nunca errava. Ao ver dela, ela não tinha problema. Todos ao redor é que eram os problemáticos, os defeituosos. Agora, lembra-se que ela era nascida de novo, ela amava Jesus, ela cria que seus pecados tinham sido perdoados e que iria para o céu quando morresse, mas não conhecia a vitória, não conhecia a paz, não conhecia a alegria e a vida dela ainda era angustiada. Embora ela cresse que cristãos deveriam supostamente ser felizes, certamente ela não era. E por nem saber o que era a justiça imputada por intermédio do sangue de Jesus, sentia-se condenada o tempo todo. Ela estava fora do controle. A única ocasião em que não odiava ela mesma era quando estava ocupada diante de algum alvo pessoal que ela julgava que daria senso de dignidade. Ela vivia pensando que se a coisa mudasse, se outras pessoas mudassem, tudo estaria bem. Se seu marido, seus filhos, suas finanças, sua saúde fosse diferente, se ela saísse de férias, comprasse um carro novo, um vestido, se mudasse de casa, se mudasse de igreja, se encontrasse um outro emprego, se tivesse mais dinheiro, então ela seria mais feliz, ficaria mais satisfeita. Ela estava fazendo o que está escrito em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, cavando o poço que não tinha água. Ela estava cometendo um erro frustrante e trágico de tentar buscar o reino de Deus, o qual é justiça, paz e alegria, conforme Romanos capítulo 14, 17, nas coisas e nas outras pessoas. O que ela não percebia é que o reino de Deus está dentro de nós. Como o apóstolo Paulo explicou, o qual é Cristo dentro e entre vós, a esperança de perceber glória, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Jesus disse: eis o reino de Deus está dentro de vós, em vossos corações, entre vós, aos vosso redor. Lucas 17, 21. Minha alegria seria encontrada em Cristo. A alegria da autora deveria ser buscada e só seria encontrada em Cristo. Mas ela passou anos e mais anos para que pudesse descobrir isso. Ela deveria mudar, e não nada e ninguém ao seu redor. Ela tentava merecer a justiça por meio da obra da carne. Participava de um comitê de evangelismo e do conselho da igreja. Seu marido era um presbítero. Os filhos frequentavam a escola dominical. Ela estava fazendo todas as coisas certas. Tentava, mas parecia que não conseguia deixar de cometer os mesmos erros. Estava cansada, desgastada, frustrada e sentindo-se miserável. Nunca ocorreu que estava sofrendo por causa de anos de abuso e rejeição que frequentava. Assim como a sua mãe, lembra? Sofreu por conta, daquele também abuso que sofreu do pai dela.
sabendo que o pai abusava da filha e se fazendo de neutra. Ela pensava que tudo tinha ficado para trás. Era só sair da situação que estava resolvido, mas não é assim. Era verdade que aquilo não mais acontecia fisicamente, mas estava tudo registrado nas emoções dela e na mente dela. Ela ainda sentiu o efeito e agia em função dos efeitos que ela sentia. Ela precisava de cura, mas de cura emocional. Legalmente, ela era uma nova criatura em Cristo. A palavra diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As velhas coisas, né, já passaram. Eis que tudo se faz novo, fresco. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mas em sua experiência de vida, ela não havia assumido a realidade da vida cristã. Ela vivia baseada em suas memórias, na mente, na história triste e traumática que ela vivenciou, na vontade e nas emoções que estavam arruinando a sua vida. Jesus pagou o preço por nós, por nossa libertação total, mas ela não tinha ideia de como receber essa libertação, esse dom tão gracioso. Queridos e queridas, no próximo estudo, nós vamos falar distúrbio de comportamento causado pelo abuso. Até lá, espero que você esteja acompanhando, espero que você esteja compartilhando, espero que você esteja se edificando, espero que você esteja se identificando ou pelo menos entendendo que a sua história é triste, mas existiram e existem histórias muito piores. E se a sua é parecida, existe salvação para a sua alma e para a sua vida, como existiu para a autora desse estudo. Que Deus abençoe e, por favor, ouça, comente, não ouça apenas, coloque seu comentário, a sua opinião, testemunhe, deixe aí o seu comentário escrito, porque, né, dá uma curtida, porque a sensação que nós temos é que ninguém está acompanhando o estudo. Porque só passar e dar uma curtida não significa que ouviu. Comente o que você ouviu, o que você entendeu desse estudo, de cada estudo, qual a experiência, o que você está entendendo do sofrimento que essa mulher passou. Deixa seu comentário, né? Nos incentive a continuar ajudando a sua vida e a vida de outras pessoas também. Deus te abençoe e a paz do Senhor.